Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. A gente teve recentemente algumas questões envolvendo a figura do Oruan. Conhece? Sim, claro. Então, o Oruan, e entre outros MCs, como MC Pose do Rodo e assim por diante, eles têm músicas que falam abertamente sobre atividade, enfim, criminal, sobre o nome de facções criminosas, envolvimento em atividades que a gente sabe que são ali proibidas pelo nosso Código Penal. E aí eu queria saber, porque assim, eu não vi ainda uma pessoa do nicho musical se falar a respeito, né? Você acha que existe apologia ao crime em músicas? Olha, quem faz apologia ao crime em música tem que responder criminalmente por isso se infringir a lei. Ponto. Agora, evidentemente que existe, não estou falando que é o caso de A, B ou C, mas evidentemente que existe gente que faz. Tem aqueles funks proibidões, lembra dos funks? Sim, sim. Então, os funks proibidões faziam, ou fazem ainda, não sei, né? Porque a vida é muito curta para ficar prestando atenção nesse tipo de som horroroso. Mas assim, o meu pensamento é muito simples, cara. Se você faz uma música que faz apologia ao crime, você quer fazer isso? Vai lá e faz, mas você vai responder criminalmente por isso. Simples assim. A cada ação gera uma reação. E hoje, qualquer coisa que você faça, você tem a sua responsabilidade. Se isso infringe a lei ou não, aí quem vai decidir é a justiça. Então não adianta, dos juízes, então não adianta nada ficar, mas o Oruan não sei o quê, porque o Pose do Rodo não sei o quê. Meu amigo, quem decide isso é a justiça. Fim de papo. E você... Agora, as músicas são horríveis. Uhum. Isso aí sem sombra de dúvida, né? Sim. Inclusive, tanto o Oruan quanto o Pose do Rodo, eles são alguns artistas, são dois pseudo-artistas, para mim é pseudo, que tem realmente uma regularidade impressionante. Tudo que eles fazem é uma merda. Tipo o Zé Felipe. Tipo o Zé Felipe, por exemplo. Lembrei. Musicalmente falando, tudo. Óbvio, eu não conheço esse pessoal pessoalmente, não tenho contato. Mas como o Zé Felipe, por exemplo, que também tem 100% de aproveitamento zero. Então, na verdade, todos eles funcionam como um Rei Midas ao contrário. Tudo que eles colocam a mão, tudo que eles fazem é tudo uma porcaria. Uma merda gigantesca. E se tratando do Pose do Rodo e do Oruan, muitos falam também sobre tipo, a questão musical, né? Agora propriamente dito. Que eles não cantam, né? Não, claro que não. Não cantam. Não, claro que não. Claro que não. Ou é playback, ou é só no... Você tá falando em shows? É. Não, shows é totalmente playback. Totalmente playback. Totalmente. Não adianta vir com papo de... que agora o playback agora tem outro nome, né? Que é VS. Que eles chamam de Virtual Studio, né? Que é quando você reproduz determinadas sonoridades, normalmente de estúdio, que você não consegue reproduzir ao vivo. Só que todo mundo agora bota os vocais. Então, assim, na verdade, quando você vai falar de vocalizações, é o velho e bom playback com outro nome. Então, é completamente playback. Completamente playback. E são os caras que desafinam no playback. Assim, chegam... Porque hoje você usa nos estúdios diversas ferramentas de correção de desafinação. Você tem, por exemplo, os mais famosos são o Autotune e o Melodyne, em que são ferramentas que você consegue corrigir digitalmente uma desafinação, uma semitonação. Mas aí você vai ouvir a gravação desses caras, esses caras desafinam na gravação. Você imagina o trabalho que dá tentar corrigir isso. Então chega uma hora que o próprio equipamento funde.
tentando corrigir as desafinações. Então, agora, as apresentações ao vivo, totalmente playback. Mas também tem o seguinte, né? O público consumidor, aliás, o público consumidor em geral, ninguém tá mais nem aí pra isso. O pessoal vem... O cara do Milli Vanilli se matou à toa. Porque hoje ninguém dá a menor bola de sair de casa pra assistir um show de playback. Lamentavelmente, é a situação que a gente tem. O que eu ia te perguntar também, assim, tá, se você acredita que a letra tem apologia ao crime e a pessoa deve responder, mas a gente, como sociedade, deveria censurar a música? Não? Censura Eu sou totalmente contra a censura. Totalmente contra a censura. Porque você começa censurando um negócio, depois você censura o outro, e aí acaba caindo naquela coisa de quem determina o quê. Você tá entendendo? Então eu sou contra a censura. Agora, se você comete um crime, não estou falando musicalmente falando, porque se o crime musical, tem muita gente, muito artista que já deveria estar na cadeia, e fazer tantos sons ruins. Até a sua esposa concorda com isso. Agora, se você... Perdão. Se você cometer um crime, responda por ele. Agora, censurar, eu sou contra a censura. Certo. Sinceramente. Excluir de plataformas de redes sociais, excluir do... Não. Plataforma social, você não tem controle sobre isso. Aí a justiça pode mandar excluir. Pode mandar, claro. Mas assim, a plataforma a plataforma digital, o serviço de streaming, nós que somos consumidores, a gente não tem. O único controle que a gente tem é não ouvir. Mas agora, se você tem uma liminar, ou você tem uma medida judicial contra quem faz apologia ou quem faz não sei o quê, cada um com seus problemas. Certo. Qual que é a história dessa questão da censura em questão principalmente da música aqui no Brasil? Começou quando? Isso na ditadura militar. Sabe qual foi o primeiro artista alvo dessa polêmica? Eu não lembro necessariamente quem foi o primeiro artista alvo disso. A gente conhece pela história vários artistas que foram alvos da censura. Mas a censura, ela vem, cara, desde a época do governo Getúlio Vargas. Né? Tinha umas... eu não vou lembrar muito bem, cara, mas assim, tem algumas coisas que foram censuradas na época. Mas assim, a partir do momento que se instaurou o governo militar, a censura, ela passou a ser muito mais rigorosa e com um viés ideológico político muito forte. A gente sabe dos casos do Chico Buarque. O Chico Buarque, inclusive, ele chegava a assinar músicas com pseudônimo, que era o Julinho da Adelaide. Era o Chico. Então você tem muitos artistas que foram perseguidos, foram censurados pela ditadura e depois foram perseguidos. Muitos deles foram exilados, os mais famosos são o Caetano e o Gil. Mas a partir de 1964, durante os governos militares, você tinha um departamento de censura federal. Você tinha um departamento só para isso. E esse departamento, ele tinha que ouvir as músicas antes, tinha que assistir as peças de teatro antes de serem lançadas, tinha que assistir os filmes. Era uma coisa absolutamente horrorosa. E assim, só quem não viveu aquela época, quem não viveu aquela época não tem noção de como era terrível isso. Quem tem menos de 40 anos não vai ter noção nenhuma. Não vai ter noção nenhuma. Então, particularmente, eu sou completamente contra qualquer tipo de censura. Envolvendo músicos, comediantes? Envolvendo tudo. Não, envolvendo tudo. Agora, se você vai ser responsabilizado, se você cometeu algum crime, porque tem essa também, cara, se você tem algum problema, muda-se a lei. Tá entendendo? Então, assim, agora, se você, perante a lei, você comete um crime, você tem que ser responsabilizado. E é isso aí. Bom, isso aí, gente. Estamos aqui com o Regis Tadeu, já começamos com tudo, né? Falando sobre essa questão, é uma questão polêmica no Brasil. Muito se fala sobre
liberdade de expressão e que, enfim, a gente tem sempre essa questão da lei. Uhum. E hoje a gente tem lei que tá penalizando certos humoristas, né? Principalmente aqueles humoristas que fazem um determinado tipo de piada. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também outras pessoas pedindo uma lei para tratar músicas, né? Músicas e até mesmo peças de teatro, filmes, que são ficção, né? Não deixa de ser ficção. Como se isso fosse uma espécie de apologia. Se começar a ir pro lado de deixar na mão do juiz proibir e censurar, aí eu acho que realmente acontece aquilo que você falou. Proíbe um, aí proíbe outro, a gente nunca sabe exatamente onde vai parar. Esse é o grande problema. Por isso que tudo tem que, na verdade, tem que ser muito bem estabelecido. Você tá entendendo? O que é crime e o que não é. Tem que ser um negócio claro, né? Claro, sem sombra de dúvida. Senão, cara. Senão, quem é que vai determinar? Quem determina o que eu ouço sou eu. Eu jamais admitiria a possibilidade de alguém chegar e dizer para mim que eu tenho que o que eu tenho que ouvir, o que eu tenho que assistir. Eu assisto e ouço o que eu quiser. Então, assim, isso é uma coisa muito perigosa, cara. Quando você institui um cânone de regras sobre o que você deve assistir e o que não deve. É a mesma coisa, é a mesma coisa você chegar para um pai e falar que ele deve criar o filho dele de uma maneira ou de outra. Não, cara, os pais criam seus filhos da maneira como eles bem entenderem, desde que dentro do espectro da lei. Aí é esse o problema. O problema é esse. Aí chega uma hora, por exemplo, que você já não tem mais esse direito de assistir uma peça ou de ouvir uma música. Porque o direito que a pessoa tem de ouvir uma música do Oruan é o mesmo direito que eu tenho de não ouvir. Uhum. Você tá entendendo? O direito de uma pessoa ouvir a música do Oruan acaba quando vem o direito do meu ouvido, de querer ouvir ou não. Isso chama-se livre-arbítrio. Mas digamos que o cara que levou essa questão mais longe foi o Kanye West. Recentemente ele lançou uma música onde ele faz... Ali não é nem apologia ao crime, né? Ele fala sobre nazismo. Não, esse cara é um idiota. O Kanye West... Não, esse cara é um idiota. Esse cara é um idiota com sérios problemas mentais, sérios distúrbios mentais. Esse cara tinha que estar numa clínica psiquiátrica. Ele vai pras festas sem ser convidado, né? E entra lá, tal, leva... Mas se for assim, né, bicho? Eu conheço um monte de gente também que faz isso. Leva a mulher dele lá sem roupa, ele faz tudo pra causar, chamar atenção. Cara. Não tá bem, não. E as pessoas caem nessa... Porque tem muito marketing ali também. Mas assim, claramente, eu já vi algumas entrevistas do Kanye West. Claramente esse cara tem problemas. Esse cara tem problema psiquiátrico forte.